Boa tarde a todos e vamos dar então início a este webinar, que é o último de vários neste ano letivo, do serviço da RIMED, que é uma rede de inovação e melhoria das escolas da Fundação Manuel Leão. E o tema deste último webinar é equipas educativas e novas formas de gestão das aprendizagens. E temos dois grandes especialistas, e é mesmo verdade, o professor Joaquim Machado e a professora Generosa Pinheiro, que passarei a apresentar. E a forma como nós vamos conduzir os trabalhos é também da forma habitual nestes encontros da RIMED. Eu vou dar oportunidade a que cada um dos conferencistas fale entre 12 a 15 minutos, não pode ser muito mais do que isso, senão saímos fora do nosso tempo. E no final das apresentações, das duas apresentações, teremos oportunidade para colocar aqui algumas questões e também para debatermos em função do tema e daquilo que cada um deles apresentou. E queríamos que fosse dinâmico e com questões muito concretas. As questões podem ser colocadas quer no chat, quer depois levantando a mão e tendo oportunidade para as colocar pessoalmente. Eu passo então a apresentar a professora Generosa. A professora Generosa é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Português e Francês, pela Universidade de Letras, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É mestre e está a realizar o doutoramento em Ciências de Educação na área da Administração e Gestão Escolar, pela Faculdade de Educação e Psicologia da Católica. Neste momento é investigadora do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa, já tem vários artigos científicos publicados em revistas internacionais, colabora em vários projetos de investigação e, entre eles, também é membro ativo da RIMED, desta rede de inovação da Fundação Manuel Leão. Além disso tudo, é professora de terceiro ciclo do ensino básico e exerce, desde há vários anos, mas também atualmente, cargos de liderança intermédia. O professor Joaquim Machado é um autor conhecido na área da administração escolar, é professor aposentado, foi professor do ensino básico e secundário entre abril de 1975 e agosto de 2013, foi presidente de escola entre 87 e 95, foi diretor de um centro de formação contínua de professores entre o ano de 1998 e 2002, participou em inúmeros projetos de organização escolar, foi professor do ensino superior da Universidade do Minho, da Universidade Católica, coordenou cursos de mestrado, orientou investigações nos âmbitos de doutoramento e mestrado, relatórios reflexivos, por isso tem uma ampla experiência, quer na investigação, quer no acompanhamento de investigação de outras pessoas. Integrou o grupo de trabalho que, no âmbito do Ministério da Educação, acompanhou os primeiros contratos de autonomia, entre o ano 2006 e 2011. Foi vogal do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, de 2008 a 2014. Colaborou no Programa de Avaliação Externa das Escolas, entre 2011 e 2014, e exerceu funções de consultoria e projetos em programas de instituições públicas e privadas. Além disso, integra o Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Faculdade de Psicologia e da Educação e Psicologia da Católica, e os seus interesses e a sua pesquisa situam-se muito nesta área que vamos estar a trabalhar hoje. Políticas educativas, organização escolar e também o imaginário educacional. Muito obrigado aos dois e começaríamos então pela professora Generosa, que passaria a partilhar connosco as reflexões que traz para o dia de hoje e para o webinar de hoje. Ora, muito boa tarde a todos. Vou então compartilhar a tela. Conseguem ver já? Sim, já está. Ok, muito boa tarde a todos. Então, começo por agradecer o convite para participar neste webinar e dizer que tem sido um privilégio assistir a esta partilha de boas práticas promovida pela RIMED em torno de um interesse comum, a melhoria da educação no nosso país. Gostaria também de saudar os meus colegas de painel e todos quantos se encontram nesta sala virtual neste final de tarde.
E é com todo o gosto que hoje venho partilhar as dinâmicas colaborativas das equipas educativas de um agrupamento onde leciono há mais de 2 décadas. Trata-se do agrupamento de escolas de Lobão, que fica situado numa zona rural do concelho de Santa Maria da Feira. É composto pela escola sede, 4 escolas básicas do primeiro ciclo e 3 jardins de infância. Conta com cerca de 998 alunos, 40% dos quais usufruem de apoio socioeconómico. Portanto, não é de estranhar que o lema do agrupamento seja porque cada aluno é importante e que o grande compromisso da escola seja a promoção da igualdade de oportunidades no usufruto de um ensino de qualidade que promova a educação integral de todos os alunos através de uma educação para o respeito pelas diferenças individuais, promovendo valores como os da inclusão, da responsabilidade e do humanismo. Ora, neste contexto, a quando da publicação da Resolução do Conselho de Ministros número 90 de 2021, que aprovou o Plano 21-23 Escola Mais, o agrupamento optou pela organização do ensino por equipas educativas e pela constituição de grupos flexíveis de alunos, como medidas organizacionais para a recuperação das aprendizagens na sequência da pandemia do Covid-19. Foram assim criadas 9 equipas educativas, uma por cada ano de escolaridade, com uma média de 12 professores por equipa. No horário dos professores foram contemplados 1 a 2 tempos semanais para uma reunião quinzenal de equipa educativa e integraram estas equipas educativas também a psicóloga escolar e 2 técnicas educacionais, uma mediadora e uma educadora social. Passou a ser incumbência principal destas equipas educativas a gestão das aprendizagens de todos os alunos de um dado ano de escolaridade, procurando responder aos problemas diagnosticados de uma forma mais contextualizada e em tempo útil, o que tem vindo a promover uma responsabilidade coletiva pelo sucesso de todos os alunos e também uma análise e uma reflexão que tem ido para lá da partilha de ideias sobre as aprendizagens essenciais e sobre os alunos. Passou a ser também a responsabilidade destas equipas educativas a gestão dos grupos flexíveis de alunos através da Turma Mais. Durante o ano letivo, todos os alunos vão passando pela Turma Mais durante um período de 5 a 6 semanas. Este grupo é constituído por cerca de 10 a 18 alunos com o mesmo perfil de aprendizagem, e que comporta alunos das diferentes turmas alocadas à equipa educativa. Nas disciplinas de português, matemática, ciências e fisicoquímica, estes alunos passam a integrar um novo grupo de colegas, podem passar a ter um horário diferente e mesmo um professor diferente nestas disciplinas. Ouvidos os alunos e os professores, a maioria destes atores referem que a Turma Mais tem permitido uma melhor adaptação das práticas de sala de aula ao perfil de aprendizagem daqueles alunos, uma recuperação de aprendizagens essenciais ainda não assimiladas, um melhor ambiente de trabalho, uma maior socialização entre alunos de turmas diferentes e uma maior estimulação para a aprendizagem, uma vez que os alunos se identificam melhor com aqueles colegas que aprendem da mesma maneira que eles aprendem e, portanto, sentem-se mais desinibidos para participar oralmente na aula e para participar nas tarefas que lhes são solicitadas. Por outro lado, consideram que também, como se trata de um grupo mais reduzido, acabam por ter um apoio mais individualizado por parte do professor. É também responsabilidade destas equipas educativas a análise conjunta dos dados resultantes da avaliação formativa e sumativa, o que tem proporcionado uma reflexão mais aberta e participada sobre o grande grupo de alunos. As equipas educativas têm procurado também promover o trabalho interdisciplinar, nomeadamente através dos domínios da autonomia curricular. Às vezes, durante 2 ou 3 dias, os alunos deixam de cumprir o seu horário
e passam a tentar seguir um roteiro no sentido de procurar dar resposta a uma questão de partida. E esses roteiros são co-construídos por vários professores da equipa educativa, contemplando aprendizagens essenciais de várias disciplinas. A equipa educativa, como já disse há bocadinho, conta ainda com o apoio das técnicas educacionais, uma mediadora e uma educadora social, e aqui procuramos fazer a articulação entre a educação formal e a educação não formal, através da operacionalização das medidas do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, como o Ubuntu, a tutoria social e a mentoria. Parece-nos assim que estas equipas educativas têm permitido uma evolução nas relações profissionais de forma mais positiva e integradora, promovendo interações mais consistentes entre os professores. E para isso muito tem contribuído também o coordenador de cada uma das equipas educativas, que tem demonstrado uma preocupação constante em ouvir e implicar os colegas nas tomadas de decisão, tem procurado definir objetivos comuns a serem alcançados pela equipa, tem tentado partilhar dados objetivos e concretos da avaliação formativa e sumativa, tem procurado criar momentos de colaboração que vão para além da hora estipulada para a reunião, através da partilha de documentos na Drive que depois são co-construídos fora do espaço da reunião. Tem proporcionado também momentos de reflexão mais consistentes, uma vez que vamos fazendo o balanço constante de todo o trabalho que vai sendo feito nas equipas educativas. E tem procurado ainda dar um apoio às condições de trabalho dos professores, sempre que são diagnosticadas determinadas dificuldades com um determinado aluno, com um grupo de alunos, com um professor, o coordenador procura junto da direção mais apoios, mais tutorias, mais coadjuvâncias. Ora, estas dinâmicas de análise, de reflexão, de partilha, de definição de estratégias transversais, têm vindo a promover a aprendizagem dos professores. E esse é o sentido que nós pretendemos dar às nossas equipas educativas, é tentar transformá-las em comunidades profissionais de aprendizagem. E tentar também que a cultura colaborativa já instalada no agrupamento passe a uma cultura de aprendizagem. E nesse sentido é necessário que de uma autonomia decretada passemos a uma autonomia construída. Os normativos legais devem passar a ser uma bússola orientadora, mas deve caber à escola organizar-se e aos professores ser autores, com agência profissional capaz de tentar encontrar as melhores respostas para os problemas do seu contexto. Passar também de uma autonomia individual a uma autonomia colegial, ou seja, o professor, embora seja um especialista, ele tem consciência que já não é o senhor da sua disciplina, da sua turma, da sua aula e que não consegue sozinho dar resposta aos desafios com que se vai confrontando no dia a dia. Logo, o seu trabalho, as suas decisões, as suas ações devem estar sustentadas num coletivo que lhe deem mais segurança e mais capacidade para arriscar e fazer diferente, até porque sabe que a responsabilidade é partilhada. Passar também de uma colaboração de uma colaboração artificial a uma colaboração autêntica. Os professores devem passar a querer reunir, não porque há uma ordem de trabalhos que tem que ser cumprida ou uma convocatória, mas porque sentem que as dinâmicas colaborativas daquela equipa vão fazer a diferença no seu trabalho em sala de aula. Devem querer também analisar os dados resultantes da avaliação dos alunos, não porque é necessário cumprir metas ou preencher plataformas, mas porque sabem que esta é uma via eficaz para repensar o seu processo de instrução. Passar também de uma colaboração balcanizada a uma colaboração interdisciplinar. Sabemos que o trabalho entre professores da mesma disciplina é muito importante, mas temos que avançar para um trabalho interdisciplinar que promova competências transversais, não só nos professores, mas também nos alunos. Passar de uma colaboração confortável a uma colaboração reflexiva e profunda. Sabemos que quando existe um ambiente de confiança e de segurança,
as normas de cortesia e de não interferência acabam por ser postas de parte. E uma aprendizagem profunda e significativa dos professores vai implicar a observação, a análise, o confronto aberto e honesto das práticas de sala de aula numa perspectiva de amigo crítico. Sabemos também que a partilha de ideias, de percepções, de valores, de interpretações pode conduzir a níveis mais profundos de reflexão e também de experimentação. Passar ainda de uma colaboração passiva a uma colaboração produtiva. Ou seja, a análise dos dados não pode levar a uma externalização das explicações do fracasso das aprendizagens dos alunos. Segundo defende Perrenou, para conseguir pôr em causa as suas práticas e repensar as suas práticas, os professores têm que fazer o luto de um conjunto de representações e não se fixar em alibis como a falta de autonomia, os programas, a falta de condições, porque muitas vezes eles impedem que eles vejam as verdadeiras causas do insucesso dos alunos. E volto a referir, a observação, a análise das práticas, o feedback construtivo é que vai permitir esta capacidade de meta-análise, que é a via essencial para a construção e a renovação do conhecimento profissional dos professores. Ora, se nós pretendemos uma escola inclusiva, uma escola que promova a aprendizagem de todos os alunos e que não faça de conta que todos os alunos são iguais a um abstrato aluno médio, é necessária uma nova ordem organizacional que despolete uma nova ordem cultural e pedagógica. Sabemos que mais aprendizagem para os professores e, por conseguinte, mais aprendizagem para os alunos significa mais implicação, mais envolvimento e mais responsabilidades colegiais. E também lideranças intermédias que façam evoluir os modos de ação educativa, que convoquem os pares para outros modos de trabalho através de novas interações e sinergias. E, portanto, para concluir, consideramos que as equipas educativas são muito benéficas para os professores, porque passam a aprender mais juntos, são também muito benéficas para os alunos, porque acabam por usufruir de uma educação mais personalizada, e consideramos que são das poucas formas de alterar o modelo industrial do ensino. Muito obrigada pela atenção de todos e agora fico a aguardar possíveis questões que queiram colocar. Obrigado, professora Generosa, pela partilha, exatamente por isso, pela partilha e pela experiência. E como tínhamos estabelecido, passo de seguida a palavra ao professor Joaquim Machado e abriremos o espaço para debate e para a troca de ideias no final das duas apresentações. Boa tarde a todas. Quero cumprimentar também responsáveis por esta sessão, nomeadamente o professor Filipe Barbosa e o seu professor Joaquim Azevedo, que tenho o prazer de o rever há muitos tempos. Há muito Olá, tempo. olá. Então, Eu apenas vou partilhar algumas reflexões sobre esta relação entre as equipas educativas e as aprendizagens, ou a gestão das aprendizagens. Eu tenho um bocado de dificuldade em lidar com este termo de gestão das aprendizagens, porque se há gestão das aprendizagens, elas já estão feitas, não é? E cada um é que deve gerir as suas. Mas, fora esta brincadeira com o nome, eu quero fazer um ponto prévio, e que diz respeito precisamente à organização interna da escola. Ao falar de equipas educativas, estamos a tentar falar de um modo de organizar as pessoas da escola para que a escola cumpra melhor a sua missão. E também significa que o legislador, ao acolher ou sugerir a proposta de equipas educativas, implicitamente está a dizer que as estruturas que estavam criadas tornaram insuficientes para dar resposta ou para realizar os objetivos ou as finalidades da educação. Por outro lado, também quero alertar que hoje fala-se muito de equipas educativas
eu sou do tempo em que falar de equipas educativas era assim uma abstração tão grande que parecia uma elucubração mental do professor universitário e uma extravagância de algumas escolas. E tenho medo que agora torne numa moda e, como todas as modas, passe depressa, com a agravante de matar a ideia. Eu vou explicar. O que acontece normalmente é que as escolas, olhando para o que está determinado, fazem uma adaptação do que já têm e dão-lhe novos nomes. Chama-se isso a mudança nominativa. Só para dar-vos um exemplo, quando falar da diferenciação do ensino já é antigo. E, curiosamente, quando se falava em pedagogia diferenciada, lembro-me que no tempo da Maria Lourdes Rodrigues criou-se não. As orientações acolheram uma, uma, uma perspectiva que era do reforço curricular. E a certa altura todas as escolas passaram a ter reforço curricular. Logo já faziam diferenciação pedagógica. Ora bem, reduzir a diferenciação pedagógica ao reforço curricular, toda a gente hoje estará de acordo, quer dizer que isso, para dizer que isso, ao fim e ao cabo, é muito pobrezinho. Portanto, muitas vezes anda-se de medida em medida e isso pode não ser nada favorável. Por outro lado, também mudar, mesmo criando uma nova estrutura dentro de uma filosofia diferente, não traz necessariamente mudanças substantivas se nós considerarmos que no plano de ação organizativa, na escola, continuam, a organização da escola continua a ser em dois pilares que já são muito antigos. Um é a disciplina, comunidade curricular, inscrita no plano de estudos, e o outro é a turma. O que quer dizer que introduzir neste sistema a proposta de equipas educativas, na prática é, como é dizer, fazer das equipas educativas conteúdo e não filosofia mais abrangente para desenvolver aquilo que seriam ou poderiam ser as equipas educativas. E a questão que se coloca a seguir é esta. Porquê então agora a criação de novas estruturas, na qual se inclui a ideia ou a possibilidade das escolas criarem equipas educativas? Eu encontro duas, e elas são antigas. Umas mais prementes pela forma como ela se apresenta, a segunda que eu vou apresentar, mas as duas são antigas. A primeira tem a ver com a complexidade da educação escolar, que está de tal maneira complexo que hoje é impossível dizer esta é a melhor forma. O que quer dizer também que se todas as escolas do país agora enveredar por um determinado tipo de formato, elas continuam desajustadas, porque não há formato que seja capaz de responder à diferença dos diferentes contextos e das diferentes situações. A segundo é o contexto mundial de incerteza. Melhor dizendo, a escola sempre teve capacidade para se adaptar, só que o tempo de mudança era mais lento e parecia que havia pouca convulsão na escola. Hoje a convulsão é maior porque, à medida que nós nos vamos adaptando, continuamos a cada vez mais atrasados. E esta é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade também da própria sociedade. E isto significa ou traz a necessidade de criar novas estruturas. Mas a criação de novas estruturas, se forem ver o que diz a psicossociologia das organizações, e quando fala nos grupos de trabalho, tem as características fundamentais que devem ter as equipas. Em primeiro lugar, é traduzir-se em trabalho de equipa. Aliás, no futebol sabe-se muito bem, nós podemos ter um plantel feito de grandes jogadores,
Mas a verdade e o plantel não pode não ser uma boa equipa. Ou pode não jogar sempre em equipa. Por outro lado, coloca-se aqui um problema que é como conjugar a criatividade e a individualidade e depois o trabalho coletivo. E é preciso saber ser suficientemente inteligente para abarcar as duas, não é para expor em oposição. Mas estes grupos de trabalho e a equipa é um tipo especial de equipa, de grupo de trabalho, caracteriza-se por 4 características fundamentais. Primeiro, a identidade. E as várias estruturas que a escola tem, mesmo as tradicionais, já têm identidade instituída. E as equipas educativas procuram criar essa identidade. Mas uma coisa é criar esta identidade e depois é que os seus membros se sentam identificados com a estrutura e com o propósito da estrutura. O segundo é a interação. Mas não é a interação estipulada por outros, mas é a interação procurada pelos próprios membros e por cada um dos membros. Por outro lado, temos os papéis a desempenhar. E os papéis podem ser desempenhados não necessariamente sempre pela mesma pessoa, por pessoas diferentes, e a mesma pessoa pode, em momentos diferentes, ou até muitas vezes em momentos muito sequenciais, desempenhar certos papéis. Mas que os papéis estejam interligados. Por isso estamos a falar de equipa. E depois temos as percepções. E a questão das percepções é fundamental. Porque se a percepção não for positiva por parte dos membros, não há estrutura que seja eficaz. E, portanto, quando se analisar a eficácia de qualquer equipa, convém ver se, de facto, primeiro, há elevado nível de interdependência entre os vários membros, ou se eles conseguem trabalhar de forma independente. Segundo, se o conjunto de tarefas diferente se esse conjunto de tarefas relacionadas. E se exigem conhecimentos e capacidades diferentes. Porque se exigirem as mesmas capacidades, podemos estar a falar de tudo ao monte e fé em Deus. Pronto, o trabalho em equipa implica organização, implica ter um propósito comum, implica divisão de tarefas, diferentes papéis, e depois a sua implementação, e também implica, até por parte dos líderes, implica competências diferentes conforme aquilo que se está a partilhar. Falando de equipas propriamente ditas, se fizermos uma busca no Google, nós, se colocarmos a palavra equipa, encontramos pouco, mas se encontrarmos a palavra time, vamos encontrar, de parte do grupo discente, o ensino em equipa. E há várias modalidades. E, portanto, nós podemos utilizar a expressão team teaching, mas a verdade é que não sabemos exatamente do que estamos a falar. Portanto, é preciso descrever efetivamente em que é que se traduz, em que modalidade se traduz. Por outro lado, se formos olhar para as equipas discentes, nós vamos encontrar uma modalidade de aprendizagem baseada na equipa, que apela precisamente para a atividade como é que é dizer, a centralidade do aprendiz, é? e, por outro lado, apela também à construção do conhecimento. Mas atenção, nem sob a perspectiva do grupo docente, estamos a falar de mera passividade dos alunos, nem do lado da perspectiva dos discentes e da atividade dos docentes, nós estamos a falar de papel passivo dos professores. Portanto, às vezes fazer estas associações também é prejudicial porque, como é dizer, reduz o alcance ou a riqueza das propostas. Para além disso, há uma terceira dimensão
que está, ou o terceiro vetor, está aqui presente nas equipas educativas. E tem a ver com a integração do ensino, que é muito mais fácil de dizer ou até de teorizar do que de praticar. Especialmente se continuarmos organizados em programas de disciplinas e toda uma avaliação em função das próprias disciplinas. Eles são importantes, são formas de trabalhar, mas por si só o que está provado é que poderá levar, pelo menos para aqueles meninos que vêm de meios culturalmente menos favorecidos, a muita maior dificuldade para aceder e para construir o próprio conhecimento. Quanto às equipas educativas propriamente ditas, já nos vem para o Decreto-Lei de 2018, há uma ambiguidade no termo. E umas vezes fala-se de equipas no sentido de equipas docentes, outras vezes fala-se no sentido mais abrangente. Mas mesmo como equipa docente, o qualificativo docente pode não estar reduzido apenas a professor, ou a dizer respeito aos professores. Hoje, na organização e na implementação do processo educativo, há muitas mais competências e muitas mais especialidades a entrar em jogo e que são importantes também para organizar, implementar e avaliar o processo de acompanhamento dos alunos do processo de ensino. Portanto, aqui há já então duas coisas. Primeiro, se a célula de base é a turma ou se a célula de base é superior à turma, ou é um grupo mais alargado. Segundo ponto, é que se é sempre ou dominante ou hegemónico a turma, e depois, uma ou outra vez, temos umas atividades assim, tal e coisa. Como se a realidade também se sujeitasse a esses tempos, assim de uma forma, quando, se calhar, numa ideia de praça da refeição é que entra e sai em alturas diferentes, porque não é a praça que é o centro, mas a praça funciona como rotunda. E para quê? Para que o trânsito flua. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, portanto, temos a questão da gestão, então, do conhecimento. E a gestão do conhecimento faz-se precisamente em termos de aprendizagem. E não quando está no programa que vão aprender aquilo. Ora, o projeto, ou os projetos, ou a resolução de problemas, ou a pedagogia da descoberta, tudo são metodologias que ajudam, mas devem também ser entroncadas com outras, porque, eu agora vou dizer uma coisa que pode parecer uma heresia, mas porque, atenção, as metodologias ativas podem ser uma armadilha que só favorecem aqueles que têm um bom suporte familiar e cultural. Há meninos que precisam de orientação, de colinho, sem dúvida, mas também de organização e de disciplina. Disciplina não é no sentido de autoritarismo, mas é de terem regras e de saber que as regras são para levar a sério. E que isto não é só para o menino ser feliz e confundir a felicidade do menino com ele agora estar a rir-se. Porque ele fará o favor de chorar quando quiser rir-se melhor. Segundo, a ideia de equipa educativa, então, é genérica, é difícil. A segunda tem a ver com o forte poder de atração desta expressão, que serve para legitimar, mas também serve para legitimar aquilo que é contrário, precisamente, ao espírito das equipas educativas. Basta chamarem de equipa educativa a uma coisa que já existia antes e que não levou a mudar nada. E depois, como é que dizer, é mais uma razão para justificar o insucesso. Então, mais vale, muitas vezes, abdicar das modas e fazer alguma coisa mais tradicional, mas mais sustentável. São No 3 processo minutos de mais, por ensino, favor. para terminar então,
O que é que os professores podem partilhar? Podem partilhar recursos. Isso é o mais simples, mas também exige justiça na partilha do recurso. E é cuidado. Os recursos estão lá, mas a questão é se eles são usados com a mesma intensidade por todos e com os mesmos frutos, ou com frutos equivalentes. A segunda tem a ver com a segunda partilha será ideias. Que é possível fazer dos grupos ou das equipas locais ou fóruns de debate de ideias, desde que não comprometa o resto. Mas o que é o PRA não fala precisamente que só passa a ser equipa a sério quando partilha práticas e quando partilha alunos. E aí as competências de gestão da equipa são muito mais avassaladoras, muito mais difíceis. Portanto, exigem muito mais. Não é só, portanto, pelo facto de haver lá um líder formal indicado pelo diretor que aquilo funciona. Até pode não funcionar. Basta haver alguém que rejeite aquele líder. Portanto, tem a ver com o propósito e com a identificação com o grupo. E depois pela forma como se distribuem as responsabilidades. Agora, ajuda e pode ser um bom suporte para a aprendizagem dos professores. O partilhar práticas pode levar, por exemplo, na questão do team teaching, a uma equipa mais sólida, no sentido de observar e dar retorno, avaliarem o que foi feito, criarem formas de avançar, e no que respeita à autonomia individual. A partilha de práticas e partilha de alunos requer também, além disto, garantia do espaço de cada um e a proteção, vou usar as palavras do Perreno, da parcela de fantasia e até de loucura de cada um. Aliás, em alguns casos é preciso ser mesmo louco para ser inovador. A regulação da ação coletiva, o que não é dizer que todos vamos fazer assim. Há muita forma de fazer assim, não fazendo. E há muita forma de não fazer assim, fazendo. E, sobretudo, a consideração da cooperação entre os professores como um valor profissional. Estou à vossa disposição para as questões. Muito obrigado também pela partilha, professor, e nesta complementaridade daquilo que foi primeiro a apresentação da Generosa e depois do professor Joaquim Machado, eu colocaria, antes de passar a palavra também aos restantes participantes, para que possam, como eu disse no início, colocar questões ou através do chat ou levantando a mão para que possam ser colocadas, eu colocaria algumas, 2, 3 questões para iniciar o debate. E a primeira para a professora Generosa, que é: eu subscrevo na íntegra o plano e o ponto de partida do ponto de vista conceptual e do ponto de vista teórico. E apontou aqui várias potencialidades e muitas mais-valias para aquilo que está a ser realizado. A minha questão é fragilidades no processo. Essa seria assim a questão, até porque o professor Joaquim Machado depois foi também colocando a tónica um bocadinho nesse aspecto e na dificuldade que é implementar e não fazermos uma mudança de nome, ou seja, como se dizia, é igual, mas a única coisa que nós mudamos é o nome. Era ver e como é que estas equipas foram constituídas e qual é a diferença entre os conselhos de turma, por exemplo, ou os conselhos de docentes e as equipas educativas, além do facto de reunirem com mais frequência que os conselhos de turma. Por exemplo, se um conselho de turma reunisse com mais frequência, se também não poderia ser uma equipa educativa se não tivesse, e se tivesse lá outros atores dentro. Essa seria uma das questões para a professora Generosa.
A outra era para o professor, e o professor acompanhou os processos de autonomia e dos contratos de autonomia, e por aquilo que nós fomos tendo a oportunidade, e agora à distância, de ver, é se, tirando a Escola da Ponte, houve verdadeiramente contratos de autonomia, e se hoje, depois da questão da reforma e da autonomia das escolas, se as escolas têm verdadeiramente autonomia naquilo que é autonomia legal e autonomia de recursos financeiros e humanos para construírem estes processos de equipas educativas, e não ser apenas uma moda e a mudança de nome de realidades já existentes. Ora, posso começar então? Então, começar aqui pela diferença entre os conselhos de turma e as equipas educativas. É uma questão muito pertinente e tem a ver com o grande grupo de alunos e com a unidade basilar organizacional do ensino. Passamos de uma turma para o grande grupo de alunos e isso torna-se muito benéfico nas nossas reflexões, na nossa avaliação, nas estratégias transversais que vamos promovendo para todos estes alunos. Esta é a grande diferença. Quanto aos constrangimentos, as equipas educativas estão a funcionar há 3 anos e nós temos sentido alguns constrangimentos que têm impedido que a aprendizagem dos professores seja mais significativa ao trabalhar nestas equipas educativas. E o professor Joaquim Machado já levantou aqui o véu de algumas delas, que têm a ver com a gramática escolar, que têm a ver com a dificuldade e a falta de autonomia que temos muitas vezes para gerir os agrupamentos de alunos, para gerir os horários das turmas, para flexibilizar os programas e as aprendizagens essenciais de cada disciplina. E esse tem sido o grande constrangimento que temos sentido e que obstaculizam a que possamos fazer uma diferenciação pedagógica mais eficaz, no fundo. Por outro lado, nós temos uma reunião quinzenal de equipa educativa que demora entre 60 minutos e 90 minutos. É bom, mas não é suficiente. O tempo é escasso, o tempo é curto, para conseguirmos a cocriação de materiais de apoio, de materiais interdisciplinares, teríamos que ter muito mais tempo em conjunto, o que leva a que muitas vezes estejamos ainda muito presos ao manual escolar e às propostas dos manuais escolares. Outro constrangimento que temos verificado é o facto de algumas práticas colaborativas mais complexas, como a observação de aulas, a troca de turmas, o ensino conjunto, ainda não ser uma normalidade nas nossas rotinas na escola, porque essas seriam as interações que mais aprofundariam o conhecimento e a aprendizagem dos professores. E depois temos também aqui o problema das lideranças, não é? A liderança intermédia. Eu tive o cuidado de apontar para uma liderança que apoia os professores, que orienta, que ajuda, mas nós precisamos de lideranças mais interventivas, precisamos de lideranças que supervisionem, que vejam o que está a ser feito, que deem feedback construtivo daquilo que está a ser feito, que tenham legitimidade para poder colocar questões mais difíceis nas reuniões, que nos levem a refletir e a partilhar de uma forma mais aberta e honesta. E, portanto, esses são aqueles constrangimentos que temos estado, com que nos vemos confrontados no dia a dia do funcionamento das equipas educativas. De qualquer forma, a nossa percepção é que, se nós formos considerar os modos de trabalho dos professores, as equipas educativas permitiram uma diferença substancial nos modos de trabalho dos professores fora da sala de aula. Mas essa diferença ainda não é tão visível dentro da sala de aula, porque é preciso uma mudança cultural, é preciso uma mudança de mentalidades, e essa é mais lenta. E implica que o trabalho seja feito de forma mais sólida, mais consistente, que haja, por vezes, mais confiança, mais abertura,
E aqui também podemos considerar que numa equipa educativa, por exemplo, onde está o coordenador de departamento, é muito difícil a um colega partilhar uma determinada fragilidade, porque depois temos a questão da avaliação e temos todas estas implicações. Portanto, estes são os grandes constrangimentos. Agora, eu considero que há já uma evolução e que o trabalho feito em grande grupo e contemplando todos os alunos do ano de escolaridade, de facto, é um trabalho mais eficaz e mais justo. Mas isto é um caminho, é um percurso que se vai fazendo, que demora o seu tempo e vamos aprendendo, vamos refletindo e vamos evoluindo. Muito obrigado, professor. Professor, agora, Filipe. Ó, Filipe, quando diz tirando a escola da ponte, está-se a referir ao edifício ou às pessoas que lá estão? Às pessoas. As que lá estão, não conheço, não posso falar. Ah, Mas se está a falar do contrato de autonomia que tiveram, quero dizer que não tiveram, a escola da ponte, sob o ponto de vista do contrato, não tinha mais autonomia do que qualquer uma das outras que fez contrato. Sabe porquê? Porque a matriz que foi feita para os contratos, tendo espaços lacunares, foi feita a partir do contrato da Escola da Ponte, mas no melhor português. Sabe porquê? Porque o que lá estava tinha um articulado tão longo, que tinha muitas orações subordinadas, coordenadas, etc. Que acabava sempre assim, sempre dentro da lei. Aliás, acorda este contato que a certa altura, com um determinado diretor regional, aquilo lá se foi, acabou-se. Bom, eu tenho a dizer que a Escola da Ponte tinha muito mais autonomia, ou usava mais autonomia antes de fazer o contrato do que depois. sim. Ponto 1. Ponto 2. Sem contrato, várias escolas usaram autonomia. Ponto 3. As escolas têm autonomia, não são independentes. E há um jogo das palavras. Quando, quando o governo diz que as escolas têm autonomia, só lhe dá autonomia para fazer aquilo que o governo sabe como é que deve ser feito, quando a administração não sabe como é que deve ser feito, ou então quando o problema é grande e é melhor ficar só com a escola e o poder central pode ficar de fora. De resto, já sabem, o sistema é montado de uma forma muito linear. É preciso fazer uma alteração. Primeiro, faz a experiência piloto, depois descobre-se a melhor forma de fazer, legisla-se e toda a gente vai fazer daquela forma. O que é uma mentira, porque ao fim e ao cabo sabe muito bem que é difícil aplicar nos contextos tudo da mesma forma. É esse modelo, ou essa percepção está mal. Mas, por outro lado, da parte das escolas, também dizer que não tem autonomia é fugir à responsabilidade de usar responsavelmente a autonomia que tem. E se num poder centralizado, muito normativo, é para fazer aquilo que está determinado e escrito, também é verdade que o que não está escrito, mas não está proibido, pode ser feito. Esta é a perspectiva liberal, no sentido do liberalismo do século XVIII. Só é permitido tudo aquilo que não é proibido. Curiosamente, eu também não defendo que é permitido tudo que não é proibido. O que digo é que é permitido tudo aquilo que for coerente com as finalidades da escola pública. E nesse aspecto, o que vale é o projeto constitucional, não é o que diz cada um governo numa determinada conjuntura. Portanto, a autonomia é usada, muitas vezes até para não cumprir o serviço público. Muitas vezes para fazer com que a escola não seja inclusiva. Aliás, há bocado falava das mudanças nominativas, e lembro-me quando começou a ser mais moda falar da escola inclusiva, alguém que tinha no lema da escola, fazer da escola uma escola inclusiva, dizer, nós agora não precisamos desse lema, porque já somos uma escola inclusiva.
E você sabe muito bem, quem diz isto já está a mentir-se a si próprio. Porque para ela ser inclusiva, todos tinham que se sentir incluídos. E à medida que a escola vai evoluindo na sua inclusão, mais evidente se torna em que medida é que ela não era inclusiva ainda. E não é ainda inclusiva. E no caso de equipas educativas, são. Portanto, as escolas têm autonomia. Não creio que as escolas tenham menos autonomia financeira hoje do que tinham nos anos 80. Não creio. E quando elas querem, também resolvem isso. O que acontece é que é preciso querer. E a questão também é que se ponha como é que se constrói uma vontade coletiva. E quando as lideranças estão mais preocupadas em lidar bem com a administração, que é que as nomeia e as reconduz, e não com o povo que governa, mais tarde ou mais cedo acontece aquilo que fazem os pobres aos políticos. Quando os políticos deixam-se de lembrar deles, eles também procuram ver-se livres dos políticos. E na escola é a mesma coisa. Portanto, é possível durante um tempo limitado. Mas a verdade é que o que nós vimos nos últimos anos é que a tensão cresceu, e a certa altura tornou-se ingovernável. E aí lembraram-se até a que lhe rei que é preciso olhar outra vez para professores. Eu fui presidente de uma escola e sei que a gente a certa altura já começa a pensar mal dos professores. Porque de facto é tanta asneira. E eu na altura decidi, deixa-me sair a ver se continuo a pensar bem dos professores, porque ainda há professores bons. Mas a verdade é que não são todos bons. E eu tenho muito medo do discurso do bom professor, do professor. Não são todos iguais. É isto. Eu encontrei muitos professores que estavam cheios de defeitos. Os puros são aqueles que não fazem nada. O professor, mesmo aquele mais bem intencionado, está sujeito a errar. É curioso, não é? E, portanto, o que a equipe educativa pode dar de suporte, e isso também tem influência na aprendizagem, porque influencia o ambiente, e o ambiente é na turma, é com os meninos, é na relação entre os profissionais e os professores, e entre os próprios profissionais. Dar eu vou usar o termo antigo, auxiliar da ação educativa, a possibilidade dele também participar como educador no trabalho de orientação educativa de um determinado ano, é torná-lo um educador mesmo, não é fazer dele um vigilante ou alguém que só faz limpeza. Dar importância ao pessoal da informática é porque podemos, de facto, ser educados e educadores e educativos na forma como utilizamos as coisas. Também, nesta perspectiva, as escolas, se quiserem, devem descobrir assim, quer mudarem, porque só quer mudar quem tem um problema. E quando eu chego a uma escola e ela não quer mudar nada, melhor dizer, quer mudar que está tudo mal. E está tudo mal significa que está tudo bem. Que é preciso identificar o que é que está pior. E quando não é capaz disso, então não muda. E quando diz que quer mudar, você quer mesmo mudar, o que é que você quer? O que é que propõe? O que é que acha que é possível? E podemos trabalhar a partir daí. Porque senão, você pode lhe dar uma sugestão. Vem logo, não é os 10 mandamentos, vem logo para aí uma centena de argumentos do como não pode ser. E não pode ser porque o primeiro obstáculo, a primeira vala, é mesmo a pessoa com quem você está a falar. É isso. Portanto, você percebe se querem mudar, se não querem, ou se querem brincar à inovação, à mudança, à progressividade, enfim, há muito a festa e o espetáculo. E é espetáculo quando aparece na televisão, é espetáculo quando vai para a rua. Aliás, ultimamente as escolas quase que são os substitutos das bandeirinhas do tempo do Américo Tomás, e isso às vezes também pode trazer a outras coisas. Anda tudo sempre em festa. Obrigado, Se professor. calhar, mais vale fazer disto um arraial do que fazer uma escola. Obrigado pela provocação e se quiséssemos introduzir o diálogo não é só entre nós e por isso
vamos passar a palavra a Venham outras mais. pessoas e deixamos aqui algumas das provocações para o fim. Eu tenho aqui uma questão da Solange, que é como poderemos ensinar os alunos a trabalhar em grupos se nós, professores, não damos o exemplo. E vai muito ao encontro daquilo que o professor Joaquim Machado já foi colocando agora como provocação e também vai ao encontro daquilo que a Generosa também tinha falado connosco. Tenho uma outra questão que está aqui no chat. Deixem-me ver, que eu não consigo andar com isto o suficiente. Que é. Não, não está. Não está mais nenhuma questão. Tem como tem sido avaliada a inclusão, se tem Não sido consigo. efetiva. Pronto. Então, como tem sido avaliada a inclusão, isso tem sido efetiva, embora saia um bocado do contexto, também podemos manter a pergunta. Sim. Eu não sei se há alguém com o braço levantado que queira colocar questões. Não? Passamos então a estas duas questões. Começava pela professora Generosa, depois dava a palavra ao professor Joaquim Machado. Ora, aqui relativamente como ensinar os alunos a trabalhar em grupo, eu como professora de português costumo dizer que só se consegue ensinar o aluno a escrever pondo o aluno a escrever. E aqui tem que ser exatamente da mesma forma, é colocando os alunos a trabalhar em grupo, é apoiando esse trabalho com roteiros, e definindo muito bem aquilo que se espera daquele trabalho de grupo. E também que tipo de avaliação vai ser feito desse mesmo trabalho. E consciencializar os alunos para que é importante, para a importância da partilha, da troca de ideias, do respeito pela diferença. Mas isso eles só conseguem fazer fazendo. E, portanto, temos que os pôr a trabalhar mais em grupo. Uma resposta rápida também, professor Joaquim Machado, para passarmos a Eu acho palavra a que a outras pergunta está pessoas. bem feita e a resposta é simples. Há um livro que tem por título O Mestre Ignorante. Aliás, os professores que inovaram em várias matérias começaram a ensinar aquilo que não sabiam, Sim. que estavam a inovar. E eu acho que a professora Generosa já disse como é que mostrou como é que poderia ser. E a verdade é que nós podemos aprender a trabalhar em grupo, acompanhando o processo de aprendizagem dos alunos a trabalhar em grupo. E voltando àquela ideia fundamental, sabendo o que é trabalhar em grupo e o que é estar em grupo para fazer um trabalho. Eu tenho uma questão, há mais questões aqui no grupo, e por isso eu colocaria uma questão, e que é também uma provocação, porque habitualmente quando nós falamos de novas formas, apontamos sempre para, para tecnologias, e ainda bem que aqui não surgiu quase nada disso, mas de que forma é que, e a pergunta tem muito a ver com o que aconteceu depois da pandemia, aliás, parte destas questões das equipas educativas surge no contexto da recuperação das aprendizagens, o que quer que isso seja, e durante a pandemia nós aprendemos muito, as escolas foram forçadas verdadeiramente a inventarem e a reinventarem-se e a trazerem novas formas de trabalho, formas colaborativas com tecnologia e de repente parece que tudo isso deixou de aparecer e deixou de ser necessário. É mesmo assim, professora Generosa, é mesmo assim, professor Joaquim Machado, a tecnologia está completamente fora. Faz sentido? Não faz sentido? Respostas rápidas, por favor. Posso começar eu? Sim, Não, a tecnologia está dentro e está dentro e nós verificamos que os alunos usam muito a tecnologia em sala de aula e muitas vezes mais através do telemóvel do que propriamente através do computador. Agora, muitas vezes a tecnologia continua ao serviço de metodologias mais explicativas, mais do treino e não tanto ao serviço das metodologias ativas. Portanto, a tecnologia só por si não vai fazer a diferença, é preciso articular a tecnologia a metodologias de projeto, a metodologias de pesquisa, etc.
professor Joaquim? Olha, eu nem diria, não diria que está dentro, porque ela está de facto, mas não está dentro mesmo, e também não diria que está fora, o que vai ficar fora. Eu acho que as tecnologias vieram para ficar, são incontornáveis, são um precioso auxiliar, são importantes e também podem ser aprendidas no âmbito do próprio currículo, como no âmbito dos projetos de aprendizagem. Eh, mas eu acho que neste momento ela vai estando. Assim, mais ou menos como diz o brasileiro, mas eles namoram mesmo, vão estando, e andam a estudar-se. No que diz respeito à questão do período da pandemia, eu gostava de dizer uma coisa. Eu também tive que andar a esforçar-me um bocadinho. E nós também somos preguiçosos, não é? E, portanto, a pandemia mostrou, foi um período adequadíssimo à nossa mentalidade portuguesa. É que quando nós temos o rabo a arder, nós fazemos, até nos juntamos uns aos outros e aprendemos uns com os outros. É curioso. Os ignorantes juntaram-se e aprenderam umas coisas. Depois, aquietaram-se outra vez porque deram-lhes a caminha exatamente como estava antes. Pois. Eu, quando coloquei a questão da tecnologia aqui, utilizarmos a tecnologia na perspectiva de trabalho colaborativo, de partilha de boas práticas, até de encontrar novas formas de gestão das aprendizagens, porque há uma série de conteúdos e de questões tecnológicas que na altura passaram a ser comuns e que de repente nós voltamos a arredar do nosso ambiente escolar até nesta perspectiva de trabalho colaborativo. Era um bocadinho nisso que eu questionava. Filipe, mas deixa então acrescentar uma coisa. As, as tecnologias de ensino, sem falar das tecnologias máquinas, as metodologias, elas são tão antigas. Eu tenho ali um livro que é de 1960 e tal, tem lá tudo. Só não usam os computadores. Exatamente. E, portanto, aquilo que, quando eu estagiei, poderia parecer uma ameaça aos professores, que era o ensino programado, também hoje está muito mais evidente. Está ao dispor das pessoas, não é? O que é preciso é ter meios. Agora, também fui votar no domingo e, curiosamente, o sistema colapsou naquela hora. E eu perguntei se fosse hora de exame. Quem faz a crítica é anacrónico. O que nós estamos habituados é, primeiro, avança-se com a ideia e agora o missionário só vai com uma cruz, com muita fé e sem meios. E vai converter aquela gente toda e mudar tudo. Não é assim hoje. Isso era bom que fosse. Obrigado, professor Generosa. Nós temos aqui mais uma questão que tem a ver com a forma como os grupos foram organizados, os grupos do Turma Mais. Eu penso que explicou isso, porque disse que eram de grupos de nível, por aquilo que eu percebi, mas era só para esclarecer. Sim, os grupos são organizados por perfil de aprendizagem, ou seja, nós agrupamos os alunos tendo em conta as dificuldades que eles vão apresentando, tendo em conta a forma como aprendem, tendo em conta o comportamento que eles têm dentro da sala de aula, e tentamos equilibrar e fazer um grupo mais homogéneo possível para os motivar, os desenvolver, promover as aprendizagens deles. Ok. Eu vou só seguindo uma provocação do professor Joaquim Machado e que acho que é fundamental, porque houve uma altura em que disse que a televisão não foi polissémico, mas a ideia era essa, que a ideia do docente é algo polissémico e depois falou dos auxiliares educativos. E a verdade é que, e coloco a questão, e eu penso verdadeiramente assim, até porque no projeto educativo das escolas onde eu trabalho, nós chamamos educadores docentes e não docentes. E eu costumo dizer na brincadeira que o porteiro tem mais contacto com os pais do que eu e resolve mais problemas do que eu no dia a dia. E se não há um desprestígio cada vez maior dos educadores não docentes, e se o papel deles, e se olharmos até para o passado, se o papel deles não é determinante neste contexto de educadores não docentes, e se na escola da Generosa eles estão envolvidos neste processo.
e depois passava também já a palavra à Ana Paula Silva, que tem uma questão, e assim faríamos as questões todas juntas e penso que esta será a última ronda. Ana Paula, por favor. Boa tarde a todos. Um abraço em especial para o Dr. Joaquim Machado, que já não nem ouvi há muito tempo. Em jeito quase de conclusão, eu gostei bastante desta intervenção do Dr. Joaquim Machado, porque ele foi bastante socrático, ou seja, ele não é por receitas, ele é por levantar muitas interpelações, muitas questões, e o que eu acho interessante na intervenção do Dr. Joaquim Machado é efetivamente a ideia de que antes de se integrar uma equipa educativa, a mais importante é toda aquela preparação a montante, toda a reflexão a montante, aquela ideia que eu gostei bastante de que não pode haver uma receita para todos os alunos. Os alunos não aprendem de maneira igual, e depois aquela ideia que eu também, parafraseando, digamos, a mim mesmo, quando disse que o Dr. Joaquim Machado foi socrático, não é? Também a ideia de que a melhor forma de ensino até hoje é maêutica, não é? É fazer os alunos descobrir, mas nem todos somos Sócrates. Por isso, se calhar, o grande trabalho é inicial, é montante das equipas educativas, é efetivamente que os professores se preparem para esse tipo de professor. Para esse tipo de professor que o Rui Trindade chama de interlocutor qualificado, não é? Aquele que ampara a descoberta. E por isso eu gostei especialmente desta ideia do Dr. Joaquim Machado, de que todos estes problemas que ele levantou, todas estas questões que podem ser dificultadores, sejam todas refletidas a montante antes de. Por isso, não é para o ano ou vamos fazer todos equipas educativas, ou vamos no próximo semestre fazer equipas educativas. E eu acho que o grande trabalho é esse montante, é juntar os professores e discutir sobre todos estes problemas que o Dr. Joaquim Machado levantou, porque não são problemas, eles são o início da solução. E acho que exatamente um dos grandes problemas é atirarmos todos para a mudança, não é? Para depois, na verdade, o que nós conseguimos assegurar é que tudo permaneça igual, mas com uma maquiagem muito mais atual, muito mais inovadora. E isso leva-nos para a pergunta que fez agora, a ideia de que não é no digital, no tecnológico, que está a salvação. Se calhar, dentro dessa preparação, é aprendermos a ser professores em ecossistemas que sejam digitais e presenciais, ativos. E a ideia é essa, nós temos que conviver com o digital, mas não é em substituição. É num ecossistema em que conhecemos alunos, nós podemos tirar o proveito, ou seja, ter um plano B, porque se falha no tempo do exame, não é? Há sempre um plano B. E muito obrigada, doutor, à generosa, sem dúvida, mas ao doutor Joaquim Machado, que já não o vi há muito tempo e foi ótimo revê-lo. Obrigado. Para terminar então agora, dava a palavra à generosa e depois ao professor Joaquim Machado, e é mesmo o fim. Pronto, relativamente à questão da integração dos assistentes operacionais nas equipas educativas, nós ainda estamos na fase da integração das assistentes técnicas e tem sido uma mais-valia este trabalho em parceria com a educadora e a mediadora social, que nos abrem horizontes para uma série de problemas socioemocionais destas crianças, que depois nos ajudam a que as aprendizagens deles sejam mais frutíferas, digamos assim. E professor Joaquim Machado. Bom, eu diria para além, que eles são educadores. Todos os que estão na escola são educadores, para o bem e para o mal. Todos educam. E educam como agem, como falam, e agora parece que perdi o zoom. Não. Tá. Não? Então vou continuar.
todos são educadores e a questão é dar precisamente a intencionalidade educativa. A equação é uma coisa muito séria para desperdiçar o contributo de todos os adultos. Muito obrigado. Havia aqui uma questão, mas que isto daria quase um webinar novo, que é de que forma é que os grupos de nível são coerentes com os pressupostos e filosofia da educação inclusiva, e esta é uma questão que se levanta sempre quando se fala em desmontar a ideia de classe, porque um bocado era uma das questões que o professor também tinha colocado, que nós passamos muito por este pressuposto, não é? Nós agrupamos os alunos com uma ideia de classe e eles são lá colocados porque estão mais ou menos dentro, pelo menos no princípio, dentro da mesma faixa etária. Eu não vou permitir neste momento que se responda esta questão, eu peço muita desculpa, mas como disse, isto estaria outro webinar. Eu começava por agradecer, ou terminava por agradecer o contributo da Generosa e do professor Joaquim Machado e a oportunidade que nos deram de partilhar aqui na RIMED os seus conhecimentos, as suas interpelações, também as suas provocações. Dizer que esta, como também disse no início, é o nosso último webinar deste ano letivo. No próximo ano letivo, em setembro, outubro, voltaremos com novos temas, com novas provocações, com alguns dos mesmos interlocutores e com outros novos, e lembrar que a RIMED é exatamente isto, é um espaço de partilha, de inovação, mas fundamentalmente de partilha de boas práticas, e aquilo que se disse de partilha de boas práticas voluntária, ou seja, nós vamos lá voluntariamente, sem que sejamos coagidos pelo diretor, pelo chefe de departamento, pelo coordenador, o que quer que seja, para aprendermos uns com os outros. E verdadeiramente esta é a única forma, ou é a melhor forma, que enquanto professores temos para aprender. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e um bom resto de ano letivo, com exames para corrigir, provas de aferição para corrigir, aulas finais ainda, próximo ano letivo já na cabeça a ser preparado ainda sem calendário escolar, mas tudo se fará. Abraço e boa tarde a todos. Muito obrigado.